Eu recebo aqui o pastor Marcos Vinícius. Amém. Marcos Vinícius Ferreira Batista da Silva. É o nome grande. Falta de sobrenome não é, né? Pastor, você é pastor há quanto tempo, Marcos? Eu sou pastor há aproximadamente 5 anos, formado, né? Mas eu nasci no lar evangélico. Eu nasci numa família de pastores. Seu pai é pastor, meu sua mãe pai também? é pastor, minha mãe, meus tios são pastores. Aqui a minha em esposa Minas? aqui em Minas. A minha esposa é pastora, a minha irmã, Flávia Raquel, é pastora. O meu cunhado é pastor. Olha, a reunião na sua casa é um conselho, né? É mais ou menos. Reunião de Natal na sua casa é um conselho pastoral. Só E sai assunto de igreja. como veio aí a vocação pastoral para você? Na realidade, eu cresci, como eu disse, no lar evangélico e quando eu tinha os meus 10 anos de idade, eu sempre me enturmei no louvor da igreja. Então eu ficava no cantinho da bateria, olhando o baterista e vendo a minha tia, pastora Delza, que hoje faleceu, mas eu cresci vendo ela pregando, pastor Wellington pregando, os meus pais pregando, e eu via dentro de casa uma vida com qualidade, uma vida abençoada por Deus. Que testemunho bonito, hein? Você desenvolveu uma vocação pastoral sendo influenciado pelos seus familiares. Né? Isso é bíblico, né? Porque se alguém não cuida bem dos seus, como vai cuidar do outro? É pior do que o descrente. E hoje você está vendo muito filho de pastor que não é vocacionado para isso. É verdade. Procuram tantas coisas no mundo e, graças a Deus, eu tive uma influência positiva, influência do meu Abraão, pastor Jerônimo, eu sou da Quadrangular. Então, uma influência muito boa que eu tive, tanto dos meus pais, dos meus tios, da minha família inteira. Então, eu cresci vendo a parte boa, né, e continuo vendo a parte boa da igreja, da palavra de Deus. Hoje eu tenho orgulho de dizer, sou pastor com 27 anos, não pertenci ao mundo, não participei do mundo e eu nunca pus uma bebida na boca, eu nunca pus um cigarro na boca. Daqui a pouquinho nós vamos tocar no assunto da santidade. Sim. Me casei virgem, a minha esposa. Então, graças a Deus, através de uma influência familiar. É interessante isso porque, às vezes, a própria mídia, ela quer valorizar aquele que matou 59 pessoas, ele contrabandeou, ele explodiu 10 prédios, ele fez isso, ele quase morreu, ele tentou suicídio 39 vezes, ele tomou 400 tiros e agora eu sou crente, sou cristão, né? E você não, você tem uma história bonita, ou seja, você aprendeu o valor bíblico na sua família e nunca precisou experimentar outras coisas para seguir esse valor. Você tem uma história bonita. Glória a Deus. Na realidade, a Bíblia fala assim, é melhor nós aprendermos com os erros dos outros do que com os nossos. Então, eu cresci, graças a Deus, vendo pessoas caindo, filho de pastores caindo. Eu vi pessoas perdendo a vida. Hoje mesmo, na minha rua, um jovem foi preso por causa de tráfico de droga, por causa de roubo. Então, eu cresci vendo o erro dos outros. Não que eu não tenha errado, eu não sou perfeito. Mas, graças a Deus, o mundo eu posso dizer que eu não fiz parte dele. Olha, as coisas podres do mundo eu não fiz parte delas. Por uma escolha sua, né? Uma escolha minha. Nada imposto pelos meus pais, por ser tem dois pastores. pontos na sua história aí que são interessantes. Deixa eu falar um pouco do primeiro, que você tinha por volta de 3, 4 anos. Isso. Você caiu de uma altura de cerca de 7 metros. Certo. E pelo diagnóstico da medicina, não era para você nem estar aqui no programa. Provavelmente amarrado a uma cadeira de roda com inúmeras sequelas. Sim. Então, provavelmente não teria fala, uma dicção normal, não andaria. Como é que foi esse momento? Porque provavelmente você não se lembra, você deve ouvir histórias. Por histórias, né? Por histórias. Mas, como eu te disse, eu cresci na igreja, literalmente, porque a minha tia o pastor Wellington e a pastora Delza, eram titulares da igreja. A minha mãe era pastora auxiliar e meu pai. E a minha mãe era tempo integral na igreja. Ela ficava o dia todo. Então ela me levava, porque eu muito pequeno, ela não tinha com quem deixar, então eu ficava na igreja o dia inteiro. E não posso dizer um belo dia, um dia, a minha tia, eu fui para o 2º andar da igreja, que a igreja era 2 andares, e lá de cima eu caí. Escorreguei do braço da minha tia,
Nossa. E caí de uma altura de 6 a 7 metros de altura. Então você pensa, uma criança de 3 anos, 3 para 4 anos de idade, cair de cabeça no chão, é coisa que a medicina não conseguiu explicar à minha mãe. Cheguei numa sexta-feira no hospital, no pronto-socorro, João 23. Chegando lá, juntou os médicos, a minha cabeça inchou tanto, pastor, que os meus olhos não abriam mais, o tanto que a minha cabeça inchou. Isso a minha mãe conta. Foi fazer tomografia, exame de sangue, eu fiz um check-up, tudo foi procurando, passou sexta, passou sábado. Quando foi no sábado, a minha mãe conseguiu entrar onde que eu estava, no CTI, e ela disse que eu apertei a mão dela e disse, mãe, não está doendo. Eu olhei para ela e comecei a cantar, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele cura e liberta, porque Jesus é maravilhoso. Minha mãe, em lágrimas, ela não acreditou que eu tinha feito isso. Com 3 para 4 anos de idade eu já cantava. Não cantava, mas comecei a louvar, porque eu ouvia isso na igreja. E virei para ela e falei, não está doendo, mamãe, não está doendo. Isso no sábado. Quando foi domingo, ela foi no culto pela manhã, e lá no culto ela clamou a Deus pela minha vida. Falou assim, Deus, eu não aceito meu filho ficar naquele hospital, eu não aceito porque ele caiu aqui na obra do Senhor, na igreja. Meu Deus, meu pai, tira o meu filho do hospital. E no sábado, a igreja, mais de 100 pessoas tinham ido para a porta do hospital, ajoelharam na porta do hospital. Para orar por você. Para orar, todos me conheciam a minha mãe. Foram para a porta do hospital, começaram a orar, porque não conseguiram entrar todos, né? Então, a boa parte começou a orar na porta do hospital. E quando foi no domingo de manhã, minha mãe clamou, falando, Deus, eu quero trazer o meu filho aqui à noite. Ela chegou no pronto-socorro, as enfermeiras falaram, o seu filho pode estar até bem, mas nenhum médico vem aqui dia de domingo. O seu filho, se receber alta, vai ser na outra semana. E o seu filho não está bom para receber alta. Ela falou, mas meu filho vai sair daqui hoje, em nome de Jesus. E chega um médico, foi fazer alguns exames em alguns pacientes, e chegou para minha mãe e falou assim, mãe, eu juntei todos os médicos do hospital. Nós fizemos uma reunião em prol do seu filho. Porque nós fizemos exame de tomografia, exame de sangue, tudo quanto é exame nesse hospital nós fizemos. E nós não achamos nada no seu filho. A cabeça dele já vai desinchar agora. Leva seu filho para casa, que seu filho não teve nenhuma sequela. Então, pelo poder de Deus, pelo poder da oração, eu entrei numa sexta-feira, o médico disse para minha mãe, ó, se seu filho viver, ele vai vegetar, ele vai andar de cadeira de roda, você vai ter que alimentar ele não vai na escola. Se seu filho viver. E no domingo, o mesmo médico disse isso, ele teve que falar, leva seu filho que ele não tem nada. De sexta para domingo? De sexta para domingo. Eu fiquei 3 dias no hospital. 3 dias no hospital. Que maravilhoso. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu imagino você chegando na igreja. Não, foi uma festa. Minha mãe conta que quando eu cheguei, eu falo isso, eu até arrepio, porque diz ela que foi uma festa. Foi uma festa, todo mundo me conhecia, né? Então, 100 pessoas estiveram na porta do hospital, ajoelhados, orando por você. O diagnóstico era da morte. Da morte. Para um estado vegetativo. Isso. É muito pouco tempo. De sexta, as pessoas talvez esperavam alguma notícia do pastor. Isso. No domingo, olha, gente, continue em oração, porque o Marcos está indo, nós vamos crer na intervenção de Deus, vamos orar. De repente, você entra à igreja totalmente restaurado. Verdade. É um clone, é um irmão gêmeo. Não era você ali. Era eu. Fruto de um milagre, fruto de oração, de uma intervenção divina. Então, na sua vida, na sua história, desde cedo você já vem sofrendo intervenções divinas. Eu costumo falar que... Por escolha de Deus, mas também por escolha sua. Né? Eu costumo falar que o inimigo, ele não vê agora, ele não tenta te barrar agora. Ele tenta te barrar agora porque ele sabe o seu futuro. Então, hoje, graças a Deus, a gente faz um trabalho muito especial ali no bairro Novo Eldorado, em Contagem. Eu sou pastor auxiliar da minha mãe hoje.
E ele já sabia que o plano de Satanás era frustrar aquela igreja, porque ela tinha sido aberta naquele ano. Então você imagina uma criança cai de dentro da igreja, morre dentro da igreja. O que você falou é muito forte, Marcos. O inferno, tudo aquilo de maldade que existe, não se preocupa tanto com agora. Não. Ele investe nas ações agora para que no futuro a nossa vida não chegue onde ela está planejada. Se você fosse eu seria como eu, graças a Deus, eu sou um ganhador de almas, ele já sabia disso. Então ele queria barrar isso, ele queria barrar uma igreja, ele queria barrar esse CD. Ele não conseguia ver, ele não tem a onipresença, não saberia exatamente como seria, certo. Mas já via que Deus já era sabia. Presente na sua história. Verdade. Bom, Deus interveio na sua história, interviu, faltou agora, gente, desculpa o português, mas houve uma intervenção, fica melhor, Sim. na sua história por Deus, um milagre, Certo. Uma escolha de Deus. Verdade. Logo depois, você tem um namoro de 3 anos, você escolhe uma pessoa para se relacionar, e aí você tem uma escolha sua. Você tem uma intervenção de Deus, agora você tem uma intervenção na sua história. Você escolhe, olha, eu sou um jovem, tenho os hormônios, tenho os desejos, tenho todas as coisas, mas eu escolho servir o Senhor e honrar a Deus sendo puro no meu relacionamento. Verdade. Você conversou isso com a sua namorada na época, com a pretendente, né? Conversei, nossa, eu tinha... Deve ser uma conversa assim, porque da mesma forma hoje que falar sobre santidade é muito bom, para algumas pessoas assusta. É mais fácil falar para alguns do assunto da imoralidade do que da santidade. Sim. Mas você abordar esse assunto, estando interessado em uma moça, o seu coração se inclinando a ela, você propor algo, como é que foi a reação e como é que foi isso para você? Na realidade, o meu namoro não foi um namoro normal desde o começo. Porque quando eu encontrei com a minha esposa... Como é que é o nome dela? Natália. Ela vai estar vendo o programa. Abraço para você, Natália. Parabéns. Então eu encontrei com ela e quando ela entrou na porta da igreja, eu falei, alguma coisa veio e falou assim, essa moça vai ser minha esposa. Eu tinha 17 anos, porque eu sempre, como eu fui criado no lar evangélico, eu sempre quis esse negócio de família, casar cedo, ter a minha família, constituir a minha família. A melhor coisa que tem é ter família. Hoje eu tenho a minha filha Marcela também, que tem 1 aninho e pouco. Então assim, meu namoro não foi normal desde o começo. Por quê? Porque eu tive um sogro carrasco. Eu tive um sogro que pegava no pé. É mesmo? Ele era da igreja também? Ele era de outra igreja. E a minha esposa começou a ir na minha igreja. Então, quando eu vi ela entrando, eu falei, essa aí vai ser minha esposa. Você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Ela tinha entrado a primeira vez na igreja. Eu senti algo diferente. Coisa de crente, né? Coisa de crente. Eu vi ela e falei, essa moça é diferente. E aquilo ali a gente começou a conversar. Na época nem tinha WhatsApp, tinha telefone, mensagem mesmo, né? Começamos a conversar no telefone. E um belo dia eu falei com ela, você quer namorar comigo? Ela falou, quero. Aí eu falei com ela, só que é o seguinte, eu quero fazer conforme as regras todas fazem, igual antigamente. Eu quero ir na sua casa, quero pedir o seu pai, a sua mão. Eu quero fazer direitinho. Quero estar com a bênção dos meus pais e quero estar debaixo da bênção dos seus pais. Ok, vamos lá. Aí só que ela disse uma palavra que eu fiquei encucado dias. Porque ela falou assim, não mexe de lá no meu pai, não. Eu falei, por quê? Eu falei, não, você que sabe. Aí aquele negócio me encucou. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, domingo agora eu vou ir na casa do seu pai. Vou pedir seu pai, você em namoro. Aí fui lá, cheguei no domingo. Na hora que eu fui recepcionado, fui muito bem recepcionado pela minha sogra. Hoje ela faleceu também. Mas fui muito bem recebido por ela, pela minha cunhada Mariane, pelo meu cunhado Natan. E cheguei lá, aí quando meu sogro, que hoje é meu sogro, me viu, já estava com a cara fechada. Eu estou me identificando porque eu tenho uma filha de 6 anos. Certo. Então eu acho que eu já vou ser assim, cara. Que Deus me mude. Mas... Rapaz, eu já estou visualizando o cara chegar lá em casa para querer conhecer. Meu pai, mas vai, conta aí. Pastor, e ele tava brabo. E esse dia eu sou bem, assim, eu sou conforme os antigos mesmo. Eu fui com a minha mãe, fui com meu pai. Com 17 anos, eu levei minha família para conhecer a família da minha futura esposa. Então, cheguei lá, ele estava com a cara fechada. E aquele negócio todo, e fui conversando, de repente eu falei assim, senhor Neri,
eu vim aqui pedir a sua filha em namoro. O senhor abençoa? Ele virou para mim e falou, não. Ele falou, não te abençoo. Eu falei, por quê? Não, minha filha é muito nova, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e foi falando, e foi falando. Que susto, mano. Não, eu travei na hora, falei, meu Deus, por que esse cara falou não? O que ele viu em mim que não... E minha mãe abriu o olho. Ah, sua mãe estava junto? Minha mãe estava lá, foi lá, minha mãe e meu pai. Não, meu pai não, só minha mãe e minha prima. Foi lá, ele falou não. Eu falei, meu Deus, que... Aí eu fui saber que um dia ele viu eu e ela na igreja, de mão dada. Eu tinha um carinho de sentar com ela e dar a mão. Ele já achou que havia alguma coisa. Ele já achou que havia alguma coisa. Então foi travado ali. Mas e aí esse momento? Congelou todo mundo, né? Não, ficou parado. Virou cera. Não, cera purinha. E aí ficou ali, aí veio minha sogra, quebrou o clima um pouquinho e o assunto acabou. Eu já estava ali como uma visita só e daqui a pouco eu vou embora. Aí eu fui embora. E ele achou tanto que a gente já estava namorando, que a gente estava mentindo para ele, que ele falou assim, e agora é o seguinte, eu proíbo a minha filha de ir na sua igreja durante 2 meses. Rapaz, o negócio é igual aqueles filmes antigos mesmo. É, para vocês não se verem. Só que, em vez de eu me decepcionar e desistir, isso criou mais vontade ainda. Eu falei, essa moça quer para casar. É essa aí que é plano de Deus para mim. E ficamos no telefone, conversando, orando. Fui para o monte, fui orar, apresentei para Deus. Deus, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu não menti para o meu sogro, sabe que eu não estava namorando com ela. O Senhor sabe disso, Deus. O Senhor sabe como eu fui fiel ao Senhor, estou sendo fiel aos meus pais, estou sendo fiel aos pais dela. O Senhor vai me honrar. Passou 2 meses, eu falei assim, agora eu vou lá na sua casa de novo. Fala com seu pai que domingo agora eu vou lá. Ô menino insistente, né? Tá insistente. Chegou o outro domingo, depois de 2 meses. Cheguei lá, falei, senhor Neri, tudo bom? Vim cá pedir perdão ao senhor, se o senhor viu alguma coisa, que o senhor achou que aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada. E fui falando, e fui falando. O senhor abençoou o meu namoro? Ele falou, não. De Pela novo? segunda vez. Pela segunda vez ele disse não. Eu falei, mas por que, senhor Neri? Ele falou, não, minha filha é muito nova, você é muito novo. Só que eu vou fazer o seguinte, você pode vir aqui em casa, você vai conhecer minha filha. Vocês não estão namorando, não. Você vai vir aqui, bater um papo com ela. Pra quem já teve um não, tava bom demais, não tava? Aí no outro sábado, arrumei todo, fui lá. Falei, não, vou chegar, vou conversar com ela e tal. Na hora que eu cheguei, eu não pensei certo. Em vez de eu sentar no meio do sofá, eu sentei na quina. Ele vem e sentou do meu lado. Hoje minha esposa sentou do outro lado. Isso é que é um sogro, hein? Isso que é. E fomos conversando, passou outro sábado. De repente eu comecei sexta, sábado, criei uma amizade com ele, mais do que com a minha esposa. Eu criei tanta amizade com ele que a gente foi passando eu fui 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. De repente eu estava em quase todo dia lá. Só que isso durou 2 anos e meio. Sem namorar. Sem eu pedia ele para ir da casa dele para a igreja, que era 2 quarteirões. Eu falava, deixa eu pegar sua filha aqui para mim ir a pé com ela, passeando. Não, ela tem pai para levar ela. Então eu não beijava ela, não tinha agarramento, nada disso. Eu não saía para jantar, eu não saía para comer alguma coisa, eu visitava ela na casa dela e via ela na igreja. Acabava o culto, ela descia com a mãe dela a pé e eu ia para minha casa durante 2 anos e meio. E ela? Ela suportando essa situação, porque graças a Deus eu amava ela muito e amo muito, e ela também se identificou muito comigo, me amou também. Então, sim, a gente foi suportando. Mas, na realidade, a gente foi vendo, hoje eu vejo que isso foi muito bom. Eu só agradeço meu sogro. Se você estiver me ouvindo aí, muito obrigado, Saneri. Ó, sogrão, parabéns, viu? Você foi firme. Eu acho que eu não vou ser tão assim, mas... Não, mas hoje eu vejo eu agradeço a Deus pelo sogro que eu tive. Isso mostra de um pai que realmente ama o filho, ama a filha, né? E só serviu para me plantar. Esse foi um momento que eu tive de plantação. Eu plantei santidade e hoje estou colhendo frutos no meu casamento, que é a minha filha Marcela, um casamento abençoado, graças a Deus. Isso deve ter, com certeza, contribuiu para criar um vínculo muito forte
de você com ele, né? Muito forte. Realmente ele deve te ter hoje como um filho. Nossa, esses dias, acho que foi antes de ontem, ele comprou um carro, a primeira pessoa que ele foi levar o carro para ver foi eu. Então a gente tem uma amizade muito grande. Deixou você dirigir? Deixou eu dirigir. Então você ganhou o coração do homem mesmo. Não, graças a Deus. E tanta amizade com ele quanto a minha esposa. Porque hoje você vê os casamentos de hoje. Você criou exatamente aquilo que a gente acredita no relacionamento. Você desenvolveu vínculo e amizade. Isso. E depois você tem um romance. Lógico. Atualmente as pessoas procuram nem romance, carnalidade e depois querem ser amigos. Mas de repente olha para a pessoa e fala, nunca te vi, não lembro de você, nem te conheço. É verdade. Então você aprendeu a conviver com a família, um com o outro, com os desafios da família. Isso. Eu vi os erros dela, ela viu os meus erros antes do casamento. Entendeu? Então nós nos casamos sabendo quem era um ao outro. Hoje, os casamentos hoje se acabam, essa taxa de separação é muito grande por causa disso. As pessoas não se conhecem, sabem como ela beija, mas não sabem o que ela é por inteiro. Não sabe como ela é o tratamento do pai. Eu costumo falar, pastor, o seguinte, você quer saber como é que vai ser a afeição da sua esposa quando ela ficar velha? Olha para a sogra. Olha para a sogra dela. Tem gente que não conhece nem a sogra. Tem gente que não conhece o sogro, nunca foi lá. E fala, eu vou casar. Não, tem que ter uma amizade familiar, uma amizade... Olha, eu sei que a sua história é linda. E tem mais algumas coisas, né? Tem aqui, eu estou vendo aqui o seu CD, Tudo de Mim. Aqui Você tá um galanzão, rapaz. Aqui também na televisão você tá, deixa eu ver ali. Isso aí é Photoshop, isso aí não é? Photoshop? Tá um galã. Mostrar essa foto pro seu sogro, ele ia... Graças a Deus, pastor. Esse é o meu primeiro CD. E a história desse CD já vem depois do casamento? Depois do casamento. Depois do casamento, na realidade, até eu me formei, tem pastor. CD aqui mesmo, tem gente que traz sem o CD, mas não você traz tem. com o CD. Esse é do senhor, pastor. Então, assim, o meu casamento foi... Eu me formei a pastor depois de casado. Pra você ver que eu fiz Você passou por todo o processo. Todo o processo o ITQ, a gente chama de ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Durante 3 anos nós fizemos. Eu fiz com a minha esposa hoje é formada pastora também. Que legal. Você tem uma família linda. Graças a Deus, pastor. Eu ia trazer a foto dela, acabou que não deu. Pois é, eu acho que o pessoal de casa ficou curioso e todo mundo também ficou curioso para conhecer a sua esposa. Não só a sua esposa, mas muita gente quer conhecer o seu sogro agora também, né? Vamos trazer o seu sogro aqui um dia para contar a história. Mas o CD é algo tudo de mim. Profético, pastor. Profético, porque, voltando lá atrás, o médico disse que eu não ia dar em nada. Ah, entendi. Então eu fiz questão de fazer tudo de mim para o Senhor Jesus. Isso é um trabalho que é para louvar ao Senhor Jesus, para exaltar o nome dEle. Hoje, para você ter uma ideia, as pessoas me convidam mais para pregar do que para cantar. Então, mas a gente vai junto com o trabalho, graças a Deus tem sido sucesso aqui em Minas Gerais, tem tocado nas rádios, e Deus tem trabalhado, testemunhos têm chegado através da canção Eu Creio, que é uma canção profética. Pai, vamos cantar um pouquinho aí da canção, a gente canta agora, depois daqui a pouco, o tempo já está passando mesmo, a gente encerra cantando. Mas canta aí essa canção. Eu creio. Eu creio. Há quanto tempo eu busco uma vitória e parece que não vai chegar. O mar está revolto, a tempestade está tão forte. Meu Deus, como aguentar? Mas eu não vou desistir. A minha fé me faz prosseguir. Mas eu não vou desistir. A minha fé me faz prosseguir, porque eu acredito no Deus de milagres, que muda tudo em meu favor, até a maldição se torna em benção. Eu acredito no Deus do impossível, que move o céu para me abençoar. Mas que pedimos
do que pensamos, muito mais do que sonhamos. É o que Deus vai fazer, oh, mais que pedimos, do que pensamos, muito mais do que sonhamos. É o que Deus vai fazer acontecer. Oh, voz bonita que você tem, para Glória a Deus, pastor. Quem sabe faz ao vivo, né? Diz um colega nosso. Glória a Deus.